Bandeirantes 7:02. O Supremo encerra os interrogatórios do primeiro grupo de réus por suposta tentativa de golpe. A fala mais aguardada era a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi ouvido por pouco mais de 2 horas. Brasília, João Pedro Melo, muito bom dia. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza os réus do chamado Núcleo 1 do processo por suposta tentativa de golpe de Estado a retomarem o contato entre si. Ontem, a primeira turma da corte finalizou a coleta de todos os interrogatórios do primeiro grupo. A fala mais aguardada era do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou qualquer tentativa de ato inconstitucional. Frente a frente com Alexandre de Moraes, ele rebateu as acusações da Procuradoria-Geral da República. É verdadeira a acusação que é feita? Não procede a acusação, Excelência. Alexandre de Moraes quis saber detalhes sobre as reuniões confirmadas pelos então comandantes das Forças Armadas. Segundo a PGR, nesses encontros, Bolsonaro discutiu a chamada Minuta do Golpe. O documento reunia considerações sobre supostas fraudes no processo eleitoral e ações após a derrota na disputa presidencial. Nós estudamos possibilidades, outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o caso do nosso governo. Bolsonaro também negou que tenha editado uma minuta do golpe, como declarou em depoimento o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e disse que não discutiu a prisão de autoridades. O senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na justiça eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí... Na nossa reunião não está previsto isso. O ex-presidente admitiu ter procurado as Forças Armadas para tratar da possibilidade de decretação de estado de sítio no Brasil, mas afirmou que só levantou a hipótese após o PL, partido dele, ter sido condenado a pagar uma multa de 22 milhões de reais por atuação irregular na Justiça Eleitoral. Bolsonaro negou que o ex-ajudante, ou melhor, que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, tenha colocado as tropas à disposição. Sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Só tem uma coisa, afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. O ex-presidente declarou que críticas às urnas eletrônicas não são crimes. Já teriam sido feitas pelo atual ministro do STF, Flávio Dino, depois de perder a disputa pelo governo do Maranhão em 2010. Jair Bolsonaro negou ainda ter participado de um suposto plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A sessão dessa terça-feira teve ainda espaço para desabafos. Poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Bolsonaro também pediu desculpas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. O ex-presidente encontrou ainda oportunidade para fazer uma brincadeira. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Obrigada, João, pelas informações. Bandeirantes 7:06. Logo após a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira pediu desculpas a Alexandre de Moraes e ao Tribunal Superior Eleitoral. O ex-ministro da Defesa disse que usou palavras equivocadas ao fazer críticas ao ministro e à Justiça Eleitoral. Ele afirmou que não foi pressionado por Bolsonaro ao alterar um relatório das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. E negou que tenha tido acesso à chamada Minuta do Golpe. Paulo Sérgio Nogueira explicou que apenas discutiu com comandantes militares a adição de medidas em caso de caos social. Eu acho que o brigadeiro Batista Júnior, Freire Gomes, não sei, pensava que eu tinha ali. E eu não me recordo realmente de ter chegado ali nessa altura do campeonato. Dia 14, e depois
estou falando aqui a verdade absoluta. Eu tenho aqui um negócio para vocês lerem. De jeito nenhum. Foi na casa de Anderson Torres que a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe. O ex-ministro da Justiça disse no interrogatório que recebia muitos documentos e que esses papéis deveriam ter sido destruídos. Mas ressaltou que não levou o tema adiante. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso foi uma fatalidade que aconteceu porque era já para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer e nunca discuti esse tipo de assunto. Anderson Torres negou ter provas contra as urnas eletrônicas. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele difundia esse tipo de discurso. Já o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, é acusado de ter apoiado uma proposta de golpe apresentada por Jair Bolsonaro. Ontem, o militar afirmou que não colocou as tropas à disposição do então presidente. O general Freire Gomes estava presente. Isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. Senhor ministro, não houve deliberações, o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. Preso no Rio de Janeiro, o general Walter Braga Neto compareceu à audiência por videoconferência. Esse na chapa que disputou a reeleição de Jair Bolsonaro, ele negou ter conseguido dinheiro para financiar ações de um golpe. O militar também declarou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid mentiu na delação ao dizer que ele recebeu 2 integrantes das Forças Especiais do Exército. O tenente-coronel alega que eles eram conhecidos de longa data do general e se encontraram para falar sobre a ação. Braga Neto rebateu. Me lembro que o Cid ou ligou ou interfonou para mim e falou: chefe, estamos aqui embaixo, eu e 2 forças que queriam conhecer o senhor. Eles subiram, eu não os conhecia, tocou-se em assunto da intervenção, assuntos operacionais, alguma coisa que tinha sido feita, que eu prefiro não comentar. Trocaram no assunto o que eu estava fazendo, o que eu iria fazer, que achavam que tinha sido... que ficaram tristes porque nós perdemos a eleição, perguntaram onde eu estava trabalhando, eu falei, eu já estou trabalhando no Partido Liberal. Eles não tinham intimidade para entrar em assuntos detalhados, delicados comigo, não tinham essa intimidade. Já o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, só respondeu às perguntas do advogado dele. Ao questionar se o militar teria orientado a ABIN a produzir relatórios falsos sobre as eleições, o próprio defensor acabou repreendendo o cliente. De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado. No primeiro dia de interrogatórios, o advogado de Augusto Heleno proporcionou um momento de descontração. Matheus Milanês pediu para que a sessão desta terça-feira fosse postergada, porque ele não teria nem tempo de jantar. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes brincou sobre o assunto. Cumprimento os advogados aqui presentes, fazendo votos que tenha jantado ontem tranquilamente. Finalizada a instrução processual, tanto a acusação quanto a defesa têm mais uma chance de apresentar novas provas ao Supremo. As chamadas diligências adicionais poderão ser aceitas ou não pelo ministro Alexandre de Moraes. A sequência será aberto um prazo de 15 dias para alegações finais, a argumentação do Ministério Público Federal e dos advogados. A expectativa da defesa dos réus é de que o julgamento ocorra entre agosto e setembro.